Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Alegria retornarmos novamente a esta casa, porque esta casa é a casa do Pai, é a nossa casa. Amém? Sou grato ao convite que a pastora nos lançou para estarmos aqui hoje, devido a uma segunda-feira passada termos passado aqui. Eu ia a outro destino e Deus me encaminhou aqui. Amém? Quero agradecer também aos irmãos, irmão Hudson, mas a esposa que vieram aqui nesta noite nos prestar esse trabalho. Quero dizer para os queridos que Deus tem uma palavra para conosco nesta noite. Amém? Deus tem uma palavra para com a igreja nesta noite. Abra a sua Bíblia nesta noite. Livro do profeta Ageu, no capítulo 1. Deus tem uma palavra para conosco nesta noite. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: E no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve se edificar. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. Hoje não é diferente, como nós vimos a pastora comentar aqui, que hoje não é um dia diferente. Hoje é um dia como os outros dias, mas hoje é o dia do marketing. O dia em que Deus vai selar a tua e a minha vida com o poder da renovação. Amém? Mais ou menos 15 dias, se não me recordo direito. Nós fizemos também um trabalho de DVD ali, mais uma gravação ali, e ali nós estávamos pregando, restaurando o altar. Nesta noite, eu quero pregar com a ajuda de Deus e do seu Espírito, ou ressuscita agora, ou morre para sempre. Pastor, que mensagem é esta? Ou ressuscita agora, ou morre para sempre. Eu quero dizer para a igreja que o Senhor me incomodou muitos dias, através de muitas coisas que temos visto em muitas igrejas, ou no acontecido mundial, algo que vem ocorrendo no meio do cristianismo, e muitas das vezes alguém olha e diz que está tudo bem, que está certo, que é assim mesmo. Mas nós cristãos, nós salvos, nós não podemos concordar, nem haver concordância com o erro, com falhas e com pecado. Nós temos que ressuscitar agora e saber que as coisas novas estão por vir. Quando nós lemos o livro do profeta Ageu, a Bíblia relata acerca quando ele estava falando do povo a qual Deus tinha tirado do Egito, Deus tinha levantado. E nós vimos no 6º mês que a Bíblia se refere, que foi o mês em que Dário estava sobre o seu poder. E vimos o príncipe Zorobabel, Deus sempre mandando alerta para ele, que ele teria também que estar diante do povo, para que o templo fosse edificado. Mas ele sempre correndo para um lado, para o outro, e tentando escapar daquilo que Deus teria para fazer com o seu povo. Eu quero dizer que muitas das vezes nós tentamos fugir, tentamos esconder de uma realidade do que Deus quer fazer, do que Deus está preparando, e muitas das vezes nós largamos para amanhã,
sendo que tem muitos morrendo, à procura de uma palavra, à procura de algo que traga conforto ao seu coração. Foi isso que aconteceu no capítulo 1, a qual acabamos de ler no livro de Ageu. A Bíblia diz que Deus usou este profeta chamado Ageu para que fosse restaurado o templo, para que fosse restaurado a casa do Senhor. Eu quero dizer, irmãos, que nos dias atuais que estamos vivendo, que estamos pregando de um lado para o outro, nós temos visto dentro da casa do Senhor algo que alguém chama de frieza, algo que alguém chama, diz, não estou vendo, mas o Senhor batizar, renovar, sabe por conta de quê? É porque, irmãos, tem deixado entrar o pecado, a zeronia e as heresias. Ou ressuscita hoje, ou morre para sempre, ou se levanta hoje, ou morre para sempre. Aonde está o pecado, ele tem que ir embora, porque a glória de Deus acaba de chegar nesta noite para dar vitória para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ou ressuscita agora, ou morre para sempre. Deus, ele veio buscar uma igreja viva. Deus, ele veio buscar uma igreja santificada. Deus, ele vem buscar uma igreja pura, uma igreja limpa, uma igreja sem mácula. Louvado e santo seja o nome daquele que vive e daquele que reina para sempre. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia que através da palavra do Senhor que veio ao profeta Ageu, a Bíblia diz que ele disse acerca da profecia, que já era tempo de erguer a casa do Senhor. Ou vão erguer a casa do Senhor, ou vão voltar para as vossas casas. E diz a Bíblia que a palavra, ela veio pesado a Josué. E quando essa palavra veio pesado, nós vimos que todos começaram a entender que realmente Deus estaria falando com o profeta, que a casa teria que ser edificada, que a casa teria que ser erguida, que a casa teria que ter nome, que a casa teria que estar de pé. Eu quero dizer, irmãos, que uma casa, quando ela está derrubada, quando uma casa ela não tem um patrimônio espiritual, eu quero dizer para a igreja que ela se torna precária, ela se torna cabisbaixo. Sabe por conta de quê? Porque, irmãos, ela não tem habitação nenhuma. Foi isso que Deus mandou falar àquele povo. Foi isso que Deus mandou trazer àquele povo através do profeta Ageu. Eu quero dizer, irmãos, que muitas casas, aonde nós temos passado, aonde nós temos pregado, nós não vimos mais línguas estranhas, nós não vimos mais batismo com o Espírito Santo. E alguém comenta o que está acontecendo, pastor. Eu quero dizer que a casa está morta, mas o Espírito de Deus, ele chegou aqui nesta noite para vivificar a casa. Ele veio aqui nesta noite trazer vida à casa em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.